Boa noite a todos que estão aí nos acompanhando. A Kemi até colocou como Vozes da Espiritualidade, né, da Revista Espírita, segunda parte. Quem participou conosco da primeira vez, lá nós fizemos uma rápida introdução acerca desse trabalho de Allan Kardec, ainda tão desconhecido do movimento espírita. E naquela oportunidade, nós pudemos falar da Revista Espírita de Kardec, que era a tribuna do Espiritismo. Numa linguagem moderna, nós poderíamos dizer a rede social do Espiritismo, e podemos encontrar nela muitas questões interessantes para o movimento espírita, para o espírita, para dirigentes e para a nossa vida moral, com certeza. E eu sempre digo, já que estamos falando de vozes da espiritualidade, porque esse tema, Vozes da Espiritualidade, nos remete às mensagens espirituais que nós vamos encontrar na Revista Espírita, porque ela é muito diversificada. Para quem ainda não conhece a Revista Espírita de Kardec, poderá acessá-la no kardecpedia.com. Lá tem todas as obras de Kardec, inclusive a revista, por ano, por mês, porque foram praticamente quase 12 anos, 11 anos e 4 meses, que Kardec mensalmente manteve a revista, e eu venho destacando, nós poderíamos ter diversas formas de apresentar a revista espírita, diversas metodologias, mas a que nós estamos fazendo hoje aqui pela segunda vez a este grupo diz respeito às comunicações espirituais, que numa estatística aproximada, não tão precisa, nós poderíamos dizer que de 20 a 25% da revista espírita, ela é composta de comunicações espirituais. Então, se nós calcularmos aqui, nos 11 anos e 4 meses, nós temos mais ou menos 1.500 textos, artigos, itens na revista espírita. Um quarto, um quinto, vamos encontrar ali com certeza pelo menos 300 comunicações espirituais em formatos variados. E eu posso dizer a vocês que são as comunicações assim as mais diversificadas possíveis no que diz respeito à temática, há temas que nós espíritas nem imaginamos que Kardec trouxe à tona na codificação, porque a Revista Espírita é uma obra de Kardec que compõe naturalmente as suas obras doutrinárias, como ele próprio propõe na revista. Nós vamos encontrar comunicações em formatos e com temas os mais variados. Hoje eu escolhi para nós, depois vocês poderão buscar, a Revista Espírita de novembro de 1860. Só que nós vamos pontuar nela uma comunicação que vai ser uma comunicação central, a principal para nortear aqui a nossa abordagem da noite e mostrar quão rica a revista espírita é. Mas quando eu falo de vozes da espiritualidade, de comunicações espirituais, eu gosto de trazer alguns apontamentos que nos referem a esta questão do intercâmbio espiritual, dos espíritos trazendo para nós essas comunicações, alertas, mensagens, orientações que naturalmente sempre tem que passar 1860, tá? 1860, que a revista ela é de janeiro de 1858 até abril de 1869, porque Kardec desencarna no dia 31 de março de 69, mas a do mês de abril já estava pronta para ser veiculada. E por que eu escolhi a de novembro de 60? Porque ela é, em termos de comunicações espirituais, uma das mais férteis, porque só nela nós vamos encontrar quase 20 comunicações espirituais. Não é tão comum. Às vezes tem revistas espíritas de Kardec. Por que eu falo revista espírita de Kardec? Só um parênteses. Porque mesmo após a morte de Kardec, ela continuou cuidada por outras pessoas, por Lemarie, virou mais espiritualista do que espírita. Hoje está sob os cuidados do Conselho Espírita Internacional
e no formato digital. A cada 3 meses é lançada uma revista espírita eletrônica. Então, o nosso foco é a revista mantida por Kardec, tá? Porque ela ainda é, repito, muito desconhecida. E nós trouxemos ela porque é muito fértil, porque é raro você encontrar tantas comunicações num único exemplar. Você vai, nós vamos encontrar 3, 4, 5, quase 20 é muito difícil. E é claro que nós não temos condições de trazer todas essas comunicações, por isso nós vamos dirigir os nossos olhares, os nossos esforços para uma delas, mas eu achei tão interessante, só para vocês verem quão rica é a revista espírita. E o cuidado que Kardec tinha ao publicar uma comunicação espiritual na revista espírita. Passava pelo seu crivo. Ele sempre acenou para o movimento espírita no sentido de que nós não aceitássemos cegamente aquilo que vem do mundo espiritual. Pode parecer algo assim óbvio, mas vivemos hoje, na atualidade, tempos difíceis do movimento espírita, onde falta estudo e muitos têm aceitado qualquer coisa que vem do mundo espiritual, né? Com o nome de mediunidade, com o nome de comunicação espiritual, obra psicografada. Como muitos não estudam, muitas teses e ideias antidoutrinárias se infiltram no movimento espírita, algumas delas através dessas comunicações que vêm de espíritos zombeteiros, pseudo-sábios, porque nós não temos colocado em prática a recomendação de Kardec. Só para vocês terem uma ideia, logo no começo da revista, depois que vocês forem procurar, vocês vão ver que o primeiro item da revista chama-se boletim. O que é boletim? Durante 20 meses, portanto, não foi durante toda a revista espírita, Kardec trazia uma síntese da ata do que acontecia nas reuniões na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, ele trazia algumas sínteses. E esses boletins eram muito interessantes, repito, de mais ou menos de 1859 até 1861, 20 meses, ele vai manter esse boletim. Depois ele vai parar porque tomava muito espaço na revista espírita. Mas eu achei interessante porque nesse boletim, do dia 12 de outubro de 1860, Kardec tem uma parte ali do boletim que ele diz estudos. E ele comenta que houve uma evocação de Saul, rei dos judeus. Nós espíritas lembramos disso porque tem uma passagem famosa no Antigo Testamento que comprova a mediunidade, onde o rei Saul ele evoca o amigo Samuel a partir da pitonisa de Endor. O nome médium naquela época era pitonisa, pitons, pitonisas. E aí ele evoca para poder saber se ele poderia guerrear ou não com os filisteus. Então é este mesmo personagem. Só que Kardec vai perceber que ali não se tratava desse espírito. Esse espírito ele estava ali fraudando, enganando, confundindo o grupo. E isso não passou despercebido por Allan Kardec. Vocês vão ver ali a evocação de Saul, rei dos judeus. Por que Kardec percebeu isso? Porque o espírito começou a trazer ideias que não condiziam com aquilo que o espiritismo pregava. Eu vou citar um exemplo para vocês aqui. O espírito começou a falar assim, ó: os espíritos são tanto mais esclarecidos quanto mais antiga a sua existência terrena, de onde se segue que, por exemplo, São Luís é menos adiantado que ele, Saul, porque morreu há menos tempo. Então, o espírito estava defendendo que aqueles que morreram há menos tempo eram menos evoluídos, e os que morreram há mais tempo, mais antigo, eram mais evoluídos. E nós sabemos que essa questão temporal não tem a ver com evolução. Nós sabemos que há espíritos antigos que estão reencarnando há muito tempo e que, por falta de esforço, evoluíram um pouco, ao passo que outros, na mesma dimensão de tempo, ou às vezes até num espaço mais curto, espíritos menos antigos, com mais esforço, com escolhas mais saudáveis, evoluíram mais rápido. Então, evolução não tem tanto a ver com, entre aspas, a idade do espírito, não tem tanto a ver com quantidade de reencarnação, porque vai depender do esforço e do engajamento do espírito. Então, Kardec aí já percebeu que era um espírito que estava querendo enganar, né? E é interessante que o espírito foi tão insistente
que ele pediu a Kardec que o evocasse novamente, que ele queria dialogar com Kardec através da mediunidade e mostrar que as teorias que ele estava trazendo, tem outras teorias aqui, mas só por questão de tempo, né, a gente está enxugando aqui, trazendo uma síntese. E Kardec permite, esse espírito vem numa reunião mediúnica lá na Sociedade de Paris, dialoga com Kardec, nós vamos ver isso na nota que Allan Kardec coloca, e ele vai perceber e vai falar que este espírito não o conseguiu convencer. O espírito defendia, por exemplo, que a encarnação só se dá no planeta Terra e não em outros mundos, porque a Terra é o único planeta sólido, que os outros planetas eram fluídicos, incapazes de receber um corpo material. Nós sabemos que isso é um equívoco. Nós sabemos das muitas moradas na casa do Pai, e sabemos que muitos espíritos, muitos planetas, perdão, são sólidos, às vezes mais ou menos do que a Terra, mas ainda recebem corpos materiais mais ou menos sólidos, de acordo com a evolução, onde ali também se dá a reencarnação dos espíritos. Então, Kardec foi conversando, mas é interessante a gente observar aqui que Kardec, no final da nota, ele vai dizer que é preciso ter um severo controle da lógica e da razão. Então, todas as comunicações que Kardec colocou na Revista Espírita, naturalmente que passou pelo seu crivo. Aqui no caso do rei dos judeus, ele trouxe ideias escancaradamente não espíritas, que destoavam do padrão espírita, né, Saul, conforme Kardec propõe. Mas hoje, nós vivemos um período complicado porque nós chamamos de obsessão sutil. Eles não trazem ideias tão escancaradas assim, no sentido de não espíritas. Se um espírito hoje trouxesse uma ideia como esta, um grupo com um pouco de estudo perceberia que era um espírito que estava ali querendo enganar, querendo confundir o grupo. Mas hoje chega no movimento espírita, como eu disse, pelas comunicações espirituais, algumas que são muito sutis, às vezes com uma roupagem mais científica, e nas entrelinhas você percebe algumas coisas, e a gente tem que estar nesse estado de alerta, como diz Kardec, severa criticidade. Na dúvida, não passamos adiante a comunicação, não avalizamos, refletimos mais, conversamos com o pessoal do grupo, dirigentes, a fim de sanarmos essas dúvidas. Mas o que nós vemos hoje com as redes sociais é um fenômeno interessante, porque publica-se nas redes sociais muitas comunicações espirituais. Tal espírito disse isso, tal espírito disse aquilo. Às vezes nem se cita a fonte, o médium, a circunstância. Às vezes nem o livro em que está a comunicação. E a gente percebe que tem muitas comunicações de má qualidade e circulam. Circulam por quê? Porque um posta, o outro reposta, sem nenhuma criticidade, como propõe Kardec. O ideal é que se uma comunicação inadequada chega até nós pelas redes sociais, nós não passamos adiante. E se conhecermos a pessoa que repostou a nós, com muito carinho e cuidado, conversamos com ela e demonstramos o equívoco daquela postagem. Então, vivemos tempos em que, com a velocidade das redes sociais, proliferam comunicações e textos espíritas de má qualidade. E somente o estudo e essa criticidade que Kardec propõe para a gente poder separar o joio do trigo. Então, a gente percebe que nessa revista espírita de novembro de 60, então, já há este alerta de Kardec quanto a essa questão. Vou deixar aqui apenas para curiosidade de vocês, dentre as quase 20 comunicações que eu falei, tem uma que se chama Distinção da Natureza dos Espíritos. Não é a que eu vou ainda comentar um pouco mais, mas aqui o espírito Lázaro, também conhecido do movimento espírita, há muitas comunicações, ele vai falar do perigo da mediunidade. Ele diz assim: o intercâmbio entre os humanos e os invisíveis parece a escada de Jacó. Se permite que uns subam, deixam que outros desçam. A escada de Jacó é aquele símbolo do Gênesis, né? Onde Jacó sonha com uma escada que liga a terra ao céu e por onde os anjos transitavam. E aqui esta simbologia da mediunidade, né? Que os anjos, os espíritos, transitando por essa escada, vinham se comunicar conosco aqui na terra. E é interessante esta expressão que ele fala,
que parece a escada de Jacó, onde uns sobem e outros descem. Por quê? Porque a mediunidade mal exercida, com falta de seriedade, falta de estudo, grupos invigilantes, aceitar tudo que vem do mundo espiritual, faz com que a gente desça nesse sentido de nos trazer prejuízos, porque começamos a aceitar coisas equivocadas, tomamos premissas falsas como verdadeiras, e naturalmente que isso traz um prejuízo para nós do ponto de vista doutrinário e moral, fazendo com que nessa simbologia a gente desça, ou seja, a gente perde a oportunidade de subir, ascender espiritualmente, crescer espiritualmente, quando nos permitimos ao bom exercício da mediunidade, ao bom intercâmbio, grupos sérios que exercem criticidade, onde ali os espíritos aproveitam para trazer para nós boas comunicações, de bons conteúdos. Quem é médium aqui, participa de reunião mediúnica, sabe quantas coisas valorosas nos chegam através de uma reunião mediúnica, bem conduzida, seja pelos bons espíritos, seja pelos espíritos inferiores, quando trazem os seus testemunhos, os seus dramas, as suas dores, e a história de vida deles é um alerta para nós, é um aprendizado, quando as ouvimos numa reunião mediúnica. Mas depois vocês vão procurar, que há uma comunicação muito bonita nessa revista espírita chamada Um Irmão Morto à Sua Irmã Viva. Um irmão morto à sua irmã viva. Então, o espírito Wilhelm traz uma comunicação para a sua irmã Maria. E a gente vai perceber que é um espírito esclarecido, de um bom nível espiritual, porque ele vai trazer alguns alertas para ela muito interessante. Nós vamos pontuando alguns aqui à medida que a gente vai lendo. Eu vou ler aqui a comunicação, vamos ler aqui por parágrafo, que a comunicação não é longa, tem apenas um, dois, três, são 4 parágrafos. Que às vezes nós temos esses formatos variados, comunicações mais longas, comunicações mais curtas, mas sempre valorosas. Então, olha o que ele vai dizer para a irmã. Minha irmã, não me evoques muitas vezes. Isto não me impede de vir ver-te todos os dias. Conheço os teus aborrecimentos. Tua vida é penosa, eu sei, mas é preciso sofrer a sorte nem sempre alegre. Contudo, há por vezes um alívio nas penas. Por exemplo, aquele que faz o bem à custa de sua própria felicidade pode por si mesmo ou pelos outros desviar o rigor de muitas provas. Então, nesse primeiro parágrafo aqui, eu achei muito intrigante essa comunicação, porque ele vem chamar a atenção da minha irmã. Fala, a irmã estava no corpo e ele do mundo espiritual. Não me evoques mais, não me evoque tanto. Ou seja, estamos diante de uma obsessão de encarnado para desencarnado. A gente está sempre acostumado a ver de espírito para o encarnado, porque às vezes os familiares que ficam aqui na Terra, por variados motivos, por desconhecimento, às vezes, já atendemos em atendimento fraterno alguns, às vezes por revolta, por não aceitar, ou ficar levando muitos problemas para os entes queridos que partiram, acabam de alguma forma interferindo na vida deles lá. Se é um espírito que não está muito bem adaptado, que está em sofrimento, que está numa fase inicial da adaptação no mundo espiritual, ele vai sofrer com isso, porque ele vai mentalmente receber os apelos dos parentes que ficaram na Terra. Então você imagine, eu fiquei aqui na Terra com muitos problemas. Ele fala: eu sei que você tem problemas, eu sei das dificuldades da sua vida, mas não adianta você ficar me trazendo toda hora as suas queixas, as suas reclamações e os seus problemas. Então, imagine alguém ficar aqui, morre um ente querido, e aí a gente fica, fulano de tal, olha só minha vida aqui como está, é um sofrimento, venha me ajudar, venha aliviar minhas provas, venha aliviar minhas dores, e a gente fica nessa repetição, porque ele fala, ele usa a palavra muitas vezes, então era algo obsessivo, algo além da conta. Então, a gente percebe por esse início da comunicação espiritual que é algo que não se recomenda. Aliás, o Espiritismo nos pede que a nossa prece seja feita preferencialmente a Deus, preferencialmente a Jesus, e eles, sem dúvida alguma, se encarregarão
de encaminhar os bons espíritos para nos ajudar, ou endereçar a nossa prece aos benfeitores espirituais, que às vezes nós sabemos que estão em excelentes condições no mundo espiritual, que existem equipes. Dr. Bezerra de Menezes tem uma equipe, espíritos de grande porte, como ele, têm equipes no mundo espiritual. Então, excepcionalmente, podemos orar porque sabemos que é um espírito, como o Dr. Bezerra, que está em plena condições espirituais de receber esses apelos e ajudar da forma como a divindade, a lei de causa e efeito, a lei de mérito e demérito permite. Então, devemos evitar esses pedidos, estas queixas dirigidas aos nossos familiares que voltaram ao mundo espiritual, porque muitas vezes nós não temos certeza a condição que eles estão lá. Isso poderá gerar sofrimento. Se é um espírito que está numa condição, digamos assim, boa, como é o caso do irmão, naturalmente que ele vai entender, ele não vai sofrer, mas ele não vai ficar toda hora atendendo aos apelos. Ele diz aqui, eu não preciso ficar me evocando. Então, para nós espíritas, qual é a certeza? Que se o nosso ente querido, porque os laços de afeição, não os laços de sangue, porque às vezes eu posso ter um parente de sangue e não havia sentimento, não havia amorosidade, não havia uma boa amizade, quando um parente de sangue desencarna e não havia afeto, ele segue sua evolução despreocupado conosco. Mas quando nós convertemos os laços de sangue em laços de afinidade de alma para alma, a morte não apaga esses afetos. Então, eles seguem do lado de lá. E quando estão em condições, virão nos visitar. No caso dele aqui, ele é ainda um espírito, percebe-se bem equilibrado, a visita todos os dias. Naturalmente que não vai ficar 24 horas ao lado dela. Nem o nosso anjo da guarda fica. Nos momentos principais, nas principais ocorrências da vida. É um espírito, com certeza, que já se locomove pela velocidade do pensamento, realiza boas tarefas do mundo espiritual, então ele vinha, pelo menos até onde ele nos diz aqui, todos os dias visitar a irmã e sabia dos problemas dela. Então ele estava cuidando da irmã. Então, nós temos a certeza que qualquer ente querido nosso que volta para o mundo espiritual e que está adaptado, está relativamente bem, ele vai mais cedo ou mais tarde tomar ciência dos nossos problemas, das nossas lutas e vai ajudar dentro do que lhe é possível. Porque ele próprio, aqui nas entrelinhas, diz a ela: olha, mas é preciso sofrer. Provavelmente não está aqui na comunicação. Ela estava pedindo para que ele tirasse algumas dores, alguns problemas. Olha, diminua minhas dores, tire os meus problemas. E nós sabemos, na perspectiva espírita, que isso é uma utopia. Ele próprio vai dizer, né, que é preciso sofrer a sorte nem sempre alegre. Estamos no mundo de provas e expiações. Somos almas ainda imperfeitas, colhendo os equívocos do passado, expiação, e sofrendo as provas do nosso presente. Provas são situações em que nós nos avaliamos, que nos estimulam a conquistar virtudes, nos permitem identificar carências ainda na nossa emotividade, na nossa moralidade. Isto é prova. Prova é uma avaliação, a fim de que a gente se avalie para saber o que está em carência, o que precisa ser corrigido e melhorado. Expiação, equívocos do passado, onde nós hoje temos que refazer, reparar, por ser o método educativo, não castigo, que a divindade elege para nós. Então ele estava acompanhando ela, nós sofremos, nós recebemos este apoio espiritual. Mas ele diz aqui, por vezes, há sim um alívio nas penas. Por exemplo, quando se faz o bem à custa da própria felicidade. O que ele está dizendo aqui? Aquilo que Simão Pedro narra no Evangelho, por ter ouvido de Jesus. O amor cobre uma multidão de erros. É isso que ele está falando. Por isso que o Espiritismo é aquela, a gente sabe que é a olho por olho, dente por dente, esta lei de Talião, o Espiritismo não a segue, relativiza, porque sabemos que o que fizemos mal ontem volta para nós hoje, a expiação. Mas, pelo bem que nós fazemos hoje, e ele vai dizer ali, mais à frente, ele vai fazer assim, no próximo parágrafo, ó, neste mundo é raro ver-se fazer o bem com essa abnegação. Sem dúvida é difícil,
mas não impossível. Então, este bem que nós fazemos com abnegação, com dedicação, com engajamento pessoal, quando nós colocamos, entre aspas, as mãos na massa, na caridade, e não ficamos terceirizando caridade, e ele vai chamar a atenção dela mais à frente. Não adianta só a caridade mais simples, não adianta só a esmola. Hoje em dia a gente poderia dizer, aqui no Brasil, Pix. Eu sei que aí nos Estados Unidos tem outro nome, alguém já me falou, eu esqueci, né? Não sei se é Zelle, alguma coisa assim, começa com Z, né? E aí é fácil, você fica mandando Pix para lá, Pix para cá, mas esta abnegação, esta caridade desinteressada, capaz de atenuar as nossas provas e expiações, é esta caridade onde nós estamos ali envolvidos com o sentimento, procurando atenuar a dor do outro. Daí a lei de Deus, naturalmente, entra em ação, a fim de que este bem que nós fazemos hoje possa aliviar ou, em casos excepcionais, até anular totalmente o mal que nós fizemos. A literatura espírita traz muitas histórias de atenuar, né? A gente faz o bem hoje e quando vem a expiação e a prova, ela vem atenuada, porque nós já demonstramos pelo bem que fazemos que modificamos, que nos melhoramos, ainda que parcialmente. Já não necessitamos mais da expiação e da prova plena, como ela estava em nosso planejamento reencarnatório. Porque o hoje, a nossa atitude de hoje, demonstra que nós temos um merecimento da atenuação das nossas provas e expiações. Então, é o bem desinteressado, caridoso, né? Este amor em ação que nós colocamos em prática é que vai poder agir na lei divina, a fim de que possamos ter as nossas dores atenuadas. Então, o que o irmão está falando? Não adianta você ficar me pedindo. Não adianta. Eu não tenho condições, eu não tenho poderes para ir aí aliviar as suas dores, as suas provas, as suas expiações que são necessárias para o seu aprendizado. Se você quer ter alguma atenuação, né, alguma atenuante, faça o bem. Mas não com o bem, esse bem simples, porque lá à frente ele vai chamar atenção. Ele vai falar da esmola aí na comunicação. A esmola é a mais simples da caridade, não esse tipo de caridade, a caridade desinteressada. Daí sim você vai poder, diz ali, desviar o rigor de muitas provas. E o bem que nós fazemos, além de poder agir atenuando ou eliminando, conforme a situação, e a lei de Deus é perfeita nessa avaliação, a nossa prova, a nossa expiação, permite, nós damos condições dos benfeitores espirituais nos ajudarem mais. Tem uma frase no Evangelho que diz assim, que Jesus diz assim: a quem mais tem, mais se dará. E às vezes a gente não consegue entender. Tem várias explicações, mas eu gosto de uma em que o benfeitor Emmanuel, através do Chico Xavier, na obra O Consolador, ele nos fala, interpretando esta passagem evangélica, diz assim: a quem mais tem mérito, mais se dará socorro espiritual. Ou seja, quanto mais bem nós fazemos desinteressado, mais nós ganhamos méritos, a fim de que os benfeitores espirituais possam agir, não que eles não vão agir quando nós não temos, eles sempre vão nos ajudar, nos inspirar, nos fortalecer, mas quando nós temos méritos pelo bem que fazemos, nós damos condições a eles de poderem agir mais efetivamente nas nossas provas e nas nossas expiações, atenuando-as. Porque se nós não temos o mérito, eles virão até nós para estimular o bom ânimo, a paciência, a resignação, mas eles não vão poder mexer na quantificação, no tamanho, né, no porte dessa prova e dessa expiação. Isso eles não terão condições, senão violarão a lei de causa e efeito. Mas se nós praticamos o bem, o amor cobre uma multidão de erros, daí sim eles têm condições de agir, em última instância com a permissão de Deus, naturalmente, a fim de que eles possam, em algum grau, atenuar as nossas provas e as nossas expiações. E aí o irmão continua falando para a irmã, né, da abnegação, né? E ele diz assim: e os que têm essa sublime virtude são realmente os eleitos do Senhor. Se a gente se desse bem conta dessa pobre peregrinação na terra, o compreenderia, mas assim não é.
Os homens se apegam à busca dos bens como se devessem ficar sempre em seu exílio. Contudo, o bom senso comum, a mais simples lógica demonstram diariamente que aqui não passamos de aves de arribação e que os que têm menos penas nas asas são os que chegam mais depressa. Até interessante essa imagem que ele usou. Então, a doutrina espírita nos ensina que nós estamos aqui na Terra como peregrinando, né? Nós somos peregrinos, ou seja, temporariamente nós estamos aqui. Esta imagem das aves de arribação, que são as aves, né, que fazem estas viagens migratórias, sazonais. É interessante isso porque reflete bem a reencarnação e a nossa volta ao mundo espiritual. Somos aves de arribação. Ora estamos lá no mundo espiritual, nossa pátria, ora voamos, entre aspas, para o cenário físico, transitoriamente, a fim de aprender, de evoluir. Então, aqui na Terra, nós somos aves de arribação. Nós estamos de passagem aqui, não somos daqui. E é interessante que ele usa essa imagem da pena. Por quê? Porque quanto mais esforço faz a ave para voar, para cumprir com o seu objetivo de migração, mais penas ela perde, mais depressa ela chega no destino. Assim somos nós aqui na Terra. Quanto mais esforço, mais boa vontade, mais dedicação ao nosso progresso intelecto-moral, naturalmente mais depressa atingiremos o nosso destino, que é naturalmente sermos espíritos sublimados, espíritos puros, enfim, despertamos mais rápido o potencial divino que há em nós. Então, esse mais ou menos penas da ave tem a ver com o nosso maior ou menor esforço, conforme está na questão 909 do Livro dos Espíritos, quando os benfeitores espirituais falam que com pouco esforço nós poderíamos conquistar grandes coisas do ponto de vista moral aqui na Terra, do ponto de vista da nossa iluminação espiritual. Mas eles dizem, mas quão pouca é a nossa boa vontade e o nosso esforço, né? Então é bem interessante esta imagem que o irmão apresenta para a irmã para mostrar que ela não é daqui, né? Para mostrar que, na verdade, nós devemos ser este peregrino. E há uma diferença grande entre andarilho e peregrino. Andarilho é aquela pessoa que está andando sem rumo. O andarilho, a gente chama andarilho de rua. É aquela pessoa que pouco importa para onde ela está indo. Se ela vai para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, norte, sul, ela está sem rumo. Ela não tem um propósito. Ela está realmente à deriva na existência. Agora, o peregrino não. O peregrino sabe aonde ele está indo, o que ele quer, o que é o essencial na sua vida. Então, o Espiritismo, porque nos convida a ter este olhar do essencial, do secundário, conforme está no Livro dos Espíritos, né? O necessário e o supérfluo, nós passamos a transitar como peregrinos aqui na Terra. Sabemos o objetivo de estarmos no corpo, sabemos o que nos compete realizar. Então, nós espíritas somos aquele que diariamente acorda, né, de manhã para saber que o que nos cabe fazer no dia, na semana, a gente tem as tarefas profissionais, as tarefas religiosas, familiares, sociais, e sempre fazer o nosso melhor. A mensagem que o irmão está passando para a irmã é justamente chamando a atenção a ela dessa transitoriedade da vida e para que ela possa exercitar o bem sofrer. Porque ao mesmo tempo que ele está falando dessa transitoriedade da vida dela, para ela, para ele evitar o apego aos bens terrenos e que as provas e as expiações, as dores fazem parte da vida na Terra, e também fala que ele está do lado de lá, visitando ela e cuidando dela, que não precisa ela estar a todo momento evocando ele. Então veja que a mensagem a ela é profunda, é uma mensagem de alto grau de espiritualidade, porque nessa comunicação ele está tocando em vários pontos, porque ele, como irmão, conhece a irmã. Estando no mundo espiritual, conhece mais ainda, né? Porque nós somos um livro aberto para o mundo espiritual. Então, ele vem trazer uma mensagem que pode parecer, às vezes, até um pouco dura,
mas é uma mensagem movida pela amorosidade de alguém que, do lado de lá, vendo a irmã cometendo alguns equívocos aqui na Terra, e este é um dos grandes propósitos das comunicações espirituais, chegar para nós enquanto ainda estamos no corpo, para que aqui possamos fazer as correções necessárias para que a nossa volta possa ser mais exitosa, mais feliz ao mundo espiritual. Então é isso que ele está falando para ela. Está falando de imortalidade, está falando de transitoriedade da vida na matéria, está falando para ela do que é essencial, o que é secundário, né? Mostrando para ela a importância do bem sofrer, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, para que ela não reclame, para que ela não se queixe, e se ela quer se fortalecer diante das provas e expiações, que ela pratique o bem verdadeiramente, porque o bem nos gera bom ânimo, boas energias para a gente seguir, né? E olha o que que ele continua falando para ela. Minha boa irmã, para que serve a esse rico todo esse luxo, todo esse supérfluo? Amanhã estará despojado de todos esses vãos ouropéis. Ouropéis é ouro falso, né? Imita o ouro, tem a cor do ouro. Para descer ao túmulo, para onde nada levará? É verdade que você fez uma linda viagem, nada lhe faltou, não sabia mais o que desejar e esgotou as delícias da vida. Também é certo que em seu delírio, por vezes, lançou sorrindo a esmola nas mãos de seu irmão. Por isso, terá retirado algo da boca? Não, não se privou de um só prazer, de uma só fantasia. Contudo, esse irmão é também um filho de Deus, pai de todos, a que tudo pertence. Compreende, minha irmã, que um bom pai não deserda um dos seus filhos para enriquecer o outro? Eis porque recompensará o que foi privado de sua parte nesta vida. Então percebam o interesse do espírito em alertá-la nesse sentido, né? Não sei se vocês lembram da parábola do rico e Lázaro do Evangelho, né? Que os dois voltam ao mundo espiritual na parábola de Jesus, diante de pai Abraão, o rico em sofrimento pelo mau uso da riqueza, o pobre porque enfrentou resignadamente os males da vida ao lado do pai Abraão, simbolizando que ele estava bem no mundo espiritual, post-mortem. Que o rico pede para Abraão, num dado momento da parábola? Pai Abraão, permita que Lázaro, né, que é o pobre, vá até os meus 5 irmãos que estão lá ainda no corpo, para alertá-los sobre tudo isso, a fim de que eles não possam cometer os mesmos erros que eu. O apego, a ilusão da matéria. Nós vivemos aqui na Terra como se fôssemos eternos na matéria, né? Com esses avanços da inteligência artificial, que vai trazer muitos avanços para nós, sem dúvida alguma, alguns estão tentando ou pensando equivocadamente que a inteligência artificial vai conseguir nos tornar imortais no corpo físico. Já vi alguns estudos nesse sentido, mas sabemos que isso é impossível. Somos imortais em espírito. Então veja que o espírito está falando para ela: para que todo esse luxo? Para que todo esse apego? Porque o problema não é o ter, o problema é o valor que nós damos aos bens. Se nós colocamos neles, nos bens materiais, no cargo, no status, no poder, no prazer, a nossa verdadeira felicidade, sem dúvida alguma, desde já nós vamos sofrer aqui na Terra. Há muita carência emocional na Terra, há muita tristeza, há muito vazio existencial, há muitas depressões causadas por quê? Porque a pessoa coloca toda a sua felicidade, todo o seu esforço, toda a sua energia vital em ter, em conquistar, e não em ser, em modificar-se. É isso que o irmão está falando para ela, e vai ficar tudo aí, né? Vai ficar tudo aí. E é interessante que ele fala assim: é verdade que tu fizeste uma linda viagem e que ajudaste uma pessoa lá dando uma esmola. Aí veja que interessante, né? Nada lhe faltou. É claro que ele falou uma linda viagem. O lazer faz parte da vida, o entretenimento, né? São Francisco de Assis trouxe uma mensagem forte para nós, porque somos muito apegados às coisas da terra. Desapegou-se de tudo, jogou os bens materiais, abdicou da família para ir viver com os pobres, deixando uma mensagem de desapego, né? Mas é um espírito missionário que trazia. Ninguém está pedindo hoje para a gente jogar tudo, né? Os pertences, não pode viajar.
não pode desfrutar das coisas boas da vida, mas com equilíbrio, com maturidade, não colocando ali a nossa verdadeira felicidade. É isso que ele está falando para ela. Então, o lazer faz parte da vida responsável, né? Isso é importante, mas o materialismo ainda aflige muitos corações. O Camilo, benfeitor do Raul Teixeira, na obra O Tempo de Deus, ele fala do materialismo vivencial. O que que significa isso? A pessoa acredita na alma, ela acredita em Deus, sabe que não é só matéria, mas ela vive de forma materializada. Agora, recentemente, na mesma linha, nós vimos um novo Papa, o Papa Leão XIV, na sua primeira homilia, ele escreveu sobre o ateísmo prático e ele explicou: a pessoa, o fiel, acredita em Deus, mas vive como se Deus não existisse. Então, materialismo vivencial, ateísmo prático. A pessoa acredita na alma, acredita em Deus, mas no dia a dia, no cotidiano, ao invés de viver como um peregrino, alguém que está de passagem aqui na terra, como aves de arribação, não. Vive porque a matéria está em O Livro dos Espíritos, exerce esse fascínio sobre nós e a gente vive mais para os prazeres materiais do que propriamente para as questões espirituais. A humanidade, nós podemos dizer, já faltando alguns 2, 3 minutinhos para encerrar, para abrir para pergunta, nós vivemos ainda muito materialistas, né? Por isso que estamos atrasando. Nós não vamos impedir, porque é lei divina a transição planetária, mas nós estamos dificultando e muito a transição. É claro que os benfeitores tomam medidas, mas, em tese, vemos aí pelo menos, assim, numa projeção aproximada, 2/3 da humanidade indiferentes, neutros, vivendo mal, apegados. O que ele está falando aqui é de apego. Apego. Apego material, que ele está falando a ela, e apego familiar, porque ela não se desconecta do irmão após a morte. Fica levando as queixas, os problemas para ele. Então vocês percebem que a comunicação está falando de apegos material e apego familiar, porque ele não se desapegava dela. Ela não se desapegava dele, perdão. Levava a ele todas as queixas, todos os problemas, quase que numa inaceitação, entre aspas, da sua morte, né? E ele vem trazer para ela com muito carinho, embora ele tenha sido muito claro, muito objetivo, porque não havia outro meio de falar. Os bons espíritos são objetivos, mas o fazem com muita amorosidade, e ele aqui a gente percebe nas entrelinhas, chamando, sem dúvida alguma, a atenção dela, que não basta dar esmola. A esmola é caridade, mas a mais simples. Existe no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, Emprego da Fortuna, o Espírito Cheverry, ele fala ali, dado o teu necessário. Então, nós estamos vivendo um momento na Terra que não adianta dar do supérfluo, o que está sobrando, o que está rasgado, o que está danificado. A gente tem, por isso que ele falou, você deu algo que você tirou da sua boca? Ele propõe isso para ela. Ou seja, você deu algo que fez falta a você, algo que você se privou para dar ao outro. Olha só a proposta dele de desapego. Então, o Cheverry fala, dado o teu necessário. Nós estamos vivendo um momento na Terra onde há tanta miséria material, também moral, mas material, tantas pessoas passando fome, pós-pandemia, ainda como reflexo da pandemia, e que estamos sendo convidados a exercitarmos essa caridade, onde nós somos capazes de dar algo que nos fará falta, algo que às vezes eu gosto. Fala, puxa, eu gosto, tô com uma jaqueta bonita, adoro ela, tô na rua, frio, vi uma pessoa ali, naquele momento ele está precisando da jaqueta. Aí a gente pergunta, eu sou capaz de tirar aquela jaqueta que eu gosto, que eu uso, e dar para aquela pessoa? Eu estou faminto, acabei de comprar um lanche saboroso, saí da padaria, estou ali, vou chegando, me imaginando em casa, devorando aquele lanche. No caminho eu vejo alguém faminto. Eu sou capaz de abrir mão daquele lanche para poder dar àquela pessoa? Então vejam, nós estamos vivendo momentos em que nós temos que exercitar esta caridade realmente, verdadeiramente desapegada, a fim de que a gente possa, e a pandemia nos ensinou que nós somos
é possível nós vivermos felizes com menos, com menos. Esta parte que nós desapegamos material será capaz de fazer muitas outras criaturas felizes e amenizar muita fome e muita miséria material das pessoas, né? E por fim, ele encerra aqui só para não ficar incompleto, né? Assim, pois, os que se julgam deserdados, abandonados e esquecidos alcançarão em breve a margem bendita, onde reinam a justiça e a felicidade, mas infelizes dos que fizeram mau uso dos bens que nosso Pai lhes confiou. Infeliz também o homem aquinhoado com o dom da inteligência, se dela abusou. Acredita-me, Maria, quando se crê em Deus, nada existe na terra que se possa invejar, a não ser a graça de praticar suas leis. Bonito, né, gente? Uma comunicação. É que ainda tem algumas coisas a mais poderiam ser ditas, né? Mas por questão de tempo, aí que eu falo para vocês. Vamos arredondar 350 comunicações na Revista Espírita. Nós tiramos uma e aqui aceleramos o comentário. Poderíamos virar aqui as 2 horas de comentário. Vários temas surgiram aqui ao longo da nossa fala, temas doutrinários. Cada um viraria uma palestra. Vejam a riqueza da Revista Espírita. Trouxemos uma de 350 comunicações espirituais. Da nossa fala da outra vez, do ano passado, trouxemos a de Me Remete Ali, né? E também nos trouxe vários comentários. Então, aqui a gente gostaria de deixar no mínimo, esta curiosidade, a fim de que a gente possa buscar estes tesouros que a Revista Espírita contém não apenas nas comunicações espirituais, mas também nos demais textos, que totalizam 1.500 aproximadamente, aguardando ali para que a gente possa ir lá desbravar e buscar essas maravilhosas lições que Kardec inseriu na Revista Espírita. Coloco-me aí à disposição para qualquer pergunta a respeito de alguns dos temas que nós tenhamos trazido aqui em nossa fala. Obrigada, Alessandra. Com a Cida, por favor. Cida. Sim, muito obrigada por suas reflexões, mas vamos começar lá as nossas perguntinhas. A Marialba pergunta: que sentimento o irmão deseja despertar na irmã com sua mensagem? Nós comentamos um pouquinho, na verdade, o que ele está falando a ela, ele está tentando despertar nela esse sentimento de espiritualidade, para que ela possa ter a certeza de que a matéria é transitória e que nós estamos aqui na Terra para praticar este bem desinteressado. Ele usa a palavra abnegação. Então, ele está despertando nela um sentimento, no finalzinho a gente viu, um sentimento de confiança em Deus, um sentimento de que ele, irmão, que a ama, está cuidando dela do lado de lá, sentimento de que ela não coloque a sua felicidade nas coisas transitórias da terra, sentimento de que ela saiba que as provas e expiações, ou seja, as dores, fazem parte da vida e nos trazem lições, né? Então veja quantas coisas que ele está falando a ela, né? Na verdade, ele praticamente aqui podemos dizer que ele sintetizou muitos pontos da doutrina espírita e apresentou a ela, né? A fim de que aqui no corpo ela pudesse, entre aspas, cair em si, despertar para a própria realidade espiritual, despertar para o verdadeiro propósito da vida e pudesse, a partir dali, pudesse dar um novo rumo à sua existência enquanto ela está aqui ainda no corpo. Obrigada. Eu vou fazer a próxima, que é da Maria Helena. Você aconselha a ler a revista Espírita cronologicamente ou procurar um grupo de estudo para conhecê-la melhor? A revista Espírita, ela tem várias formas de serem estudadas. E eu sempre recomendo que, pelo menos uma vez, nós possamos fazer o estudo cronológico, para a gente possa entender contexto das lições e até ver como é que Kardec foi aprimorando alguns conceitos, algumas ideias ao longo da revista Espírita, cronologicamente. Inclusive, poucas coisas, mas algumas coisas que ele retificou com o passar do tempo na Revista Espírita. A própria ideia de possessão, que ele não aceitava de início,
Depois sim, ele se deparou com um caso de obsessão tão crônico e ele percebeu que existem obsessões que são tão profundas que se assemelham a uma possessão, entre aspas, porque o espírito não possui o corpo expulsando o outro, o espírito encarnado, né? Por isso que ele não aceitava. Mas o espírito obsessor, há momentos em que a ligação é tão intensa de um com o outro que ele realmente, entre aspas, se apossa sem expulsar o outro, mas passa a comandar os movimentos corpóreos, passa a comandar o pensamento da pessoa, e é a partir de um caso de obsessão que ele estuda na Revista Espírita, o caso Júlia, e que daí ele retifica depois. Então, cronologicamente, seria bom. Podemos pesquisar por temas? Podemos. Você vai no kardecpedia.com, né? E ali você. E hoje a gente tem até um mecanismo mais eficiente. Eu ainda não testei, não testei. Porque o kardecpedia.com, pedia.com, a busca dele é muito falha. Você põe lá um tema, põe na Revista Espírita Reencarnação, vai aparecer coisas desconexas, muitas coisas. Mas me falaram que se você vai na inteligência artificial, e hoje é uma ferramenta para o estudo espírita, é inevitável, se você vai lá e delimita ela a buscar o acervo da Revista Espírita, pesquisar só na Revista Espírita tal tema, parece que ela é um pouquinho mais feita com qualidade, principalmente as pagas, né, que tem um resultado melhor e mais efetivo. Então pode pesquisar por tema, e é claro que num grupo de estudo, tendo alguém dirigindo, conduzindo, claro que com os comentários e a participação fica mais rico. Então, você tem várias formas de estudar, cronologicamente em casa lendo, ou um grupo de estudo, vários grupos de estudo se formaram para estudar a revista espírita. Eu dirijo um estudo na Casa Espírita, que é o Livro dos Espíritos conectado com a revista espírita. Por exemplo, lá questão um, 2, 3, etc., no comecinho, Deus. Então eu leio as questões do Livro dos Espíritos, depois eu vou na Revista Espírita e complemento o que tem textos sobre Deus da revista e trago para complementar. Então tem várias formas de estudar a revista. O importante é que ela seja buscada. O importante é que ela seja conhecida, que ela seja estudada e principalmente citada na casa espírita, nos grupos de estudo, a fim de que ela possa, pouco a pouco, se tornar mais conhecida do próprio espírita e dos próprios dirigentes, em especial, que também pouco usam, infelizmente. sim, verdade. Eu queria te pedir para você fazer um paralelo entre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e essa mensagem dele. Ela está profundamente conectada, né? Porque o irmão está trazendo um alento para uma irmã aflita, por uma irmã que lhe diz: eu sei que você tem aborrecimentos, eu sei que você passa por muitos desafios, mas eles fazem parte da vida. Os que não fazem, os que não têm causa nesta vida estão com causa em outra vida. Capítulo 5, as causas atuais e as causas anteriores das aflições, né? E principalmente o que eu citei rapidamente, o bem sofrer, porque não é passar pela prova ou pela expiação de qualquer jeito que nos garante o aprendizado, é como nós passamos. Porque não adianta eu passar por uma expiação reclamando, como ela fazia, se queixando, pedindo, apelando por mão, reclamando. Aí chega, morre, chega no mundo espiritual. Ah, me liberei da expiação, passei por ela. Não, porque não é só passar por ela. Na verdade, é como nós passamos. Daí o bem sofrer, com paciência, com resignação, com confiança em Deus. Daí sim é uma expiação exitosa. Daí sim será uma prova exitosa. Senão, teremos que repeti-la novamente para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. O capítulo 5 é um dos mais longos do Evangelho. Nós não temos como falar de tudo aqui, mas está muito conectado porque nos remete a causas atuais e anteriores e especialmente a Sim, questão do bem sofrer, que é o que ele está falando. É como se ele falasse para a irmã: minha irmã, por favor, eleja o bem sofrer aí, para que essas experiências possam ser bem aproveitadas por você, que é um espírito imortal que está em aprendizado aí na Terra. Alguém até colocou no chat aí, se a carta fosse para nós, né? Para mim, como que a gente a isso. receberia, né? A gente Uhum. teríamos que receber de bom coração, a gratos pelos alertas, só que não é o que acontece.
Muitas pessoas recebem, está na reunião mediúnica, recebe comunicação, procurava o Chico para buscar carta consoladora, e daí a família mandava uma mensagem e não aproveitava. Não queria outra comunicação, queria mais uma comunicação e não aproveitava. Então, para mim, a gente esperava que se fosse para mim, que a gente pudesse extrair o melhor da comunicação. Aliás, curiosidade, viu, gente? Sei que o tempo está encerrando. Nessa mesma revista de novembro de 60, tem uma comunicação espiritual curtinha que se chama, quer ver? Proveito dos conselhos. Proveito dos conselhos. E aí o espírito, um espírito familiar, Marie, ela está falando, o que que ela está falando dessa mensagem aqui, ó? Olha, vocês não estão aproveitando nada dos nossos conselhos espirituais. Vocês comentam, falam, mas não aproveitam. Diz assim, ó, bem poucos o fazem visando a pregar a moral. Muitos poucos mesmo procuram melhorar-se a partir de um conselho espiritual. É isso que ela está falando. A gente manda conselho, a gente fala, vocês acham bonito, comentam no grupo, comentam com uma outra pessoa para despertar mais curiosidade do que aprendizado. Mas poucos de nós colocamos em prática na pauta da nossa vida. É o que ela está falando aqui, é proveito dos conselhos. Não sou eu que estou falando, é um espírito familiar, Marie, né? Então, infelizmente, nos chegam comunicações espirituais pelas várias vias, mediúnica na reunião, pelos livros psicografados, pela inspiração, e temos aproveitado? Talvez seja uma das grandes perguntas que nós tenhamos que fazer, né? Então, Alessandro, deixa eu te falar. A Kim me tinha colocado lá no Blossom a tua palestra, e eu fui procurar no Livro dos Espíritos, é a edição da FEB, né? Eu estou com o volume, a terceira edição, quer dizer, é bem antigo, né? Tá amarelinho aqui. E ele traz uma divergência no que foi dito sobre o início dessa comunicação. E aí, inclusive, tem no chat uma outra pessoa também, Ângela Dionísio. Eu estou com a terceira edição, ela está com a quarta, e é exatamente É porque é a questão de tradução, né? mas é o do Noleto, as E duas sim, edições. mas aqui eu li, aqui não é do Noleto. Sim, mas qual a diferença? Minha irmã, tu pouco me evocas, aí tá grande diferença. E Uhum. como você leu, tá na Wikipedia, mas na Kardecpedia também, mas não tá na edição da FEB. Então, e Por você vê que isso que eu estou essa preocupada tradução, com isso. mas você vê que esta fala aí, que você falou que é o oposto do que está aqui, destoa do restante da comunicação. Se a gente for analisar o restante da comunicação, porque ele vai falar, isto não me impede de viver-te todos os dias, conheço teus aborrecimentos, tua vida é penosa. E aqui é questão de tradução. Com todo respeito às traduções, há algumas pessoas que fazem críticas à tradução do Evandro Noleto, por exemplo, num ponto, no outro, né? Eu sei que às vezes tem pessoas que pertencem à FEB. Há críticas em todos os sentidos, né? Eu não sei o francês, então eu não posso dizer, né? Aqui eu uso, quando eu vou escrever artigos para a FEB, inclusive eu uso a do Evandro Noleto, gosto muito, tá? Eu, por exemplo, não sabia dessa diferença, como você me disse, né? Aqui a que eu uso é da Edicel, aí são três tradutores, hoje em dia tem 3 ou 4 tradutores. Tem a última do Evandro Noleto, tem a do Júlio Abreu Filho, que é a da Edicel, que é esta que eu uso, e tem a do Salvador Gentili, né? E tem algumas pessoas agora mais recentes que também estão traduzindo. Tem, por exemplo, um colega da Federação Espírita do Paraná, o Sérgio Boschiroli, que também fez a tradução. E entre eles há algumas críticas, assim, etc., de tradução. Eu não entro nessa linha porque eu não sei o francês, mas se você me perguntar, eu acho que, pelo conteúdo da comunicação, ela está mais alinhada com o que eu li do que com o que trouxe, né? Mas tem as Sim. traduções, tem a questão das traduções, é bom que se saiba. Então, existem hoje 3, 4 traduções vigentes.
A gente Sim, tem o que tomar. ideal seria pegar em francês, né? A É, edição aí para original. alguém poder pegar e traduzir fielmente do francês. Então eu vejo as pessoas às vezes me perguntam, ah, mas a tradução, qual que o senhor recomenda? Olha, eu acho que nós temos que ler todas. E digo assim que pode ser que haja um ponto ou outro. Existem críticas numa tradução, existem críticas de outros tradutores. Eu não entro nessa linha. Eu quero é divulgar a revista espírita e a ideia, né? Talvez tenhamos pouquíssimos problemas em que as traduções meio que se contradigam, se choquem, né? Eu já vi traduções diferentes, mas o sentido é o mesmo, palavras diferentes, mas com o mesmo sentido, né? Mas eu acho que a minha, Alessandra, preocupação é divulgar a revista espírita. Como eu não sei o francês, eu não posso dizer quem está com a razão, mas há muitas comentários, este é melhor, aquele é melhor, o outro é melhor, o outro é melhor, este errou muito, este errou menos. Eu sei que existem essa questão, né? Mas, repito, pelo que você me trouxe, se eu analisasse o todo, me parece que a Edicel, nessa frase que você citou, repito, eu uso a do Evandro Noleto, quando eu vou escrever artigos sobre a revista Espírita, que eu escrevo para a FEB, para a FEP, eu uso a da FEB, do Evandro Noleto, né? Então, mas é interessante a gente saber que existem 3 ou 4 traduções da revista Espírita. Ok, deixa eu fazer uma. A Fior, ela está fazendo uma pergunta sobre o comentário que você fez do estudo que menciona a revista Espírita e o livro dos Espíritos. Uhum. É, ela pergunta se está ativo e se é online ou se é presencial. O livro dos Espíritos com a revista Espírita não é híbrido. Isso, Então, ele está é disponível, híbrido. ele é híbrido. Se alguém tiver interesse em participar, é só É, que cada vez é um link diferente. Eu cadastro a pessoa no WhatsApp, a gente tem um grupo de WhatsApp, né? Que ele é híbrido. Eu vou ao centro, a gente tem um grupo presencial lá. Mas alguns participam virtualmente. Então está disponível. Se alguém porventura tiver interesse, teria que me mandar daí pela Akemi o WhatsApp. Aí eu incluo sim. no grupo. É toda aqui no, é só que não fica gravado, tá, gente? Aí vocês têm o problema do fuso, né? Ah, Não é tá. gravado. Aí o estudo é quinta-feira, às 8 horas, 20 horas aqui do Brasil. Seria 4 horas da tarde aí, né? Tá? Aí eu mando o link, eu coloco o link ali 10 minutos antes do estudo, 10 para as 4. E aí a pessoa assiste ao vivo, ali assiste e pode participar, mas não fica gravado. Se alguém tiver interesse, é só falar com a Kemi, manda o WhatsApp para mim, eu coloco no grupo lá e vai receber 10 minutos antes, vai receber o link toda quinta-feira. Então, obrigado. Eu tinha uma colocação aqui da própria Ângela que ela coloca. Uma interpretação é o irmão preocupado em orientar deliberada a irmã. Outra coisa é o irmão orientar por ser insistentemente evocado. A essência da informação dele é igual. Tudo bem, Sim, tá tudo aí. tá tudo aí. Aí ele aproveitou o gancho, né? Ele falou assim, já que ela tá me evocando demais, eu vou dar um recadinho mais de Mais eu direto, vou né? ser mais incisivo no que eu quero falar para ela, né? Quando a gente pede muito conselho para alguém e fica pedindo, pedindo, chega uma hora, você quer ouvir? Então tá bom, agora eu vou falar para você o que que você tem que ouvir, né? Certo. E nem Então, todo mundo quer ouvir, né? é verdade, é É. verdade. Eu vou convidar todo mundo para a semana que vem estar novamente conosco, que quem vai estar aqui vai ser a Simone Ferreira, e ela vai falar sobre o joio, o trigo e nós. E eu gostaria primeiramente, te agradecer por sua fala, por suas reflexões, que foram muito boas, nos trouxeram bastante esclarecimento. E vou pedir para você suas reflexões finais e, por favor, para você fazer a nossa prece de encerramento. É possível? Claro, para mim dizer que foi uma alegria imensa poder compartilhar desse espaço com vocês. Eu fico muito feliz. Qualquer espaço para falar da Revista Espírita, para mim, é realmente uma alegria pessoal imensa de deixar um pouquinho dessa mensagem de Kardec. E eu repito, quando a gente adota essa estratégia de trazer uma lição da Revista Espírita, a gente mostra estatisticamente o quão valiosa ela é, porque, como eu falei, uma comunicação, o que rendeu. Ainda que a gente tivesse pego toda a revista de novembro de 60,
Ela é uma de 136. É menos de 1%. Cada mês e ano é menos de 1%. É 0,7% de toda a revista. Só para a gente ver a riqueza temática e de conteúdo, até para que a gente possa conhecer melhor Kardec. A Revista Espírita é praticamente uma autobiografia. É praticamente um encontro com a alma do codificador. E nesse espírito de encontro com a alma do codificador é que nós queremos dirigir o nosso pensamento a Jesus, o nosso modelo e guia, gratos por este espaço, porque já somos aqueles que estamos nos esforçando para sermos peregrinos aqui na terra, mestre. O teu evangelho tem sido para nós um farol, um roteiro, um convite, um alento para as nossas almas. Nestes tempos, sim, ainda difíceis da terra, onde a maioria acaba optando pelo materialismo em suas diversas perspectivas. Por isso, o índice de saúde mental encontra-se tão abalado na Terra. Mas nós somos gratos porque aqui estamos buscando respostas, estamos buscando melhor entender as leis do Pai que regem as nossas vidas, a fim de que possamos nos tornar peregrinos, conscientes aqui na Terra. A nossa gratidão também ao Espírito missionário que tu enviaste para receber dos imortais a codificação espírita, o nosso querido Allan Kardec. Quando estudamos a Revista Espírita, vemos todo o cuidado, procuramos conhecer um pouco mais a alma desse missionário, as suas lutas, os desafios que enfrentou no movimento espírita nascente. Textos de grande valor pedagógico e doutrinário que estão praticamente esquecidos na Revista Espírita. A nossa gratidão, portanto, também a Kardec. E que tu, mestre, continue a nos inspirar, a fim de que não possamos perder o ânimo e possamos seguir adiante sob o teu amparo e a tua assistência. Que assim seja.